Bom, hoje a ideia é falar um pouquinho sobre periodização tática e todos os seus princípios metodológicos e o porquê e como aplicar esse tipo de periodização dentro do nosso cenário futebolístico, tá? A ideia não é defender nenhuma ideologia, apenas explicar o que essa periodização ela traz para o nosso futebol e a importância de ter um pensamento sistêmico em um cenário onde cada vez mais nós temos menos tempo de treinamento, certo? Antes de falar de periodização tática, se torna necessário o entendimento de outras áreas do saber, né? Principalmente teoria do sistema, teoria do caos, entendimento da característica da modalidade, ou seja, o futebol ele é um sistema caótico, duas equipes se confrontando entre cooperação e oposição. No futebol, a imprevisibilidade ela é evidente dentro do cenário, ou seja, eu não tenho uma ordem cronológica de acontecimentos. Em algum momento eu estou em organização ofensiva, mas eu não sei quando eu vou entrar em transição defensiva, e isso torna o ambiente totalmente imprevisível e o esporte numa cadeia aberta de modalidade, certo? As vertentes do jogo, a vertente técnica, a vertente tática, física, emocional, social, psicológica, ela também precisa ser entendida de uma forma sistêmica para que você consiga entender a periodização tática. Periodização tática. Periodização. Primeiro, o que é periodização? Periodização nada mais é do que você se planejar e se organizar dentro de um espaço e dentro de um tempo para que as suas ideias elas possam ser expostas e o mais importante, para que as suas ideias elas possam ser interiorizadas por parte dos atletas, certo? Partindo da ideia que nós sabemos a característica da modalidade, sabemos de forma simplista o que é periodização, nós temos que entender os princípios metodológicos da periodização tática, certo? Existem três princípios metodológicos que precisam ser seguidos para você operacionalizar um modelo de periodização tática. O primeiro princípio, não que tenha uma ordem cronológica, só de forma didática, o primeiro princípio é a propensão, né? O que seria a propensão? Propensão nada mais é do que você ter um objetivo dentro da sua sessão de treinamento e você criar um ambiente sistematizado para que aquele seu objetivo possa ser repetido numa grande quantidade de vezes. Ou seja, contextualizando, eu tenho como objetivo dessa sessão de treinamento trabalhar o pós-perda. Então, no meu exercício, eu preciso que os meus atletas vivenciem esse pós-perda uma grande quantidade de vezes. Isso é propensão, é você manipular regras, criar condicionantes para que o seu objetivo seja contemplado. O próximo princípio metodológico da periodização tática é a progressão complexa, ou seja, você vai elevando o nível de complexidade dos conceitos que você está abordando para que os seus atletas eles consigam interiorizar os comportamentos do seu modelo de jogo. Ou seja, está muito fácil, a gente tem que elevar esse nível de dificuldade para você tirar o seu atleta de uma zona de conforto e realmente ter uma análise fidedigna se realmente aquele comportamento está sendo interiorizado ou não. E o terceiro princípio metodológico é a alternância horizontal. Na periodização tática, nós temos um morfociclo padrão, certo? Ou seja, vamos supor que nós tivemos um jogo no domingo. Vamos criar essa analogia. Nosso jogo é sempre uma vez por semana, aos domingos, certo? Jogamos domingo, segunda-feira, dentro da periodização tática, eles entendem que se precisa ter uma recuperação completa, tanto num viés mental quanto num viés fisiológico, ou seja, free day, nenhum tipo de atividade justamente para ter uma recuperação do esforço que foi feito no jogo anterior. Na terça-feira, eles já começam a abordar o que eles chamam de recuperação ativa. Você já começa a treinar porém sem ter nenhum tipo de aquisição. É um treino que não tem um desgaste fisiológico nem mental muito grande, certo? Mas a concentração, a atenção, ela é plena dentro do exercício que está sendo executado. Quarta, quinta e sexta-feira são as sessões que nós chamamos de sessões de aquisição, operacionalização aquisitiva. É onde vai ter aquisição de conceitos, onde você vai levar o nível mental e fisiológico para que os atletas eles consigam entender os conceitos do seu modelo de jogo ou até mesmo você criar um plano estratégico para o próximo jogo, né? Pensando nas potencialidades e nas vulnerabilidades do adversário. Então são 3 sessões de aquisição, né? Quarta, quinta e sexta, partindo da ideia que nosso jogo foi no domingo.
Na quarta-feira, o caráter fisiológico da sessão é um caráter de força, é um caráter de tensão, ou seja, os atletas vão executar movimentos de mudanças bruscas de direção, vão precisar de bastante força para executar os movimentos. São jogos pequenos, reduzidos de 1 contra 1, 2 contra 2, enfim, mas que tenha a especificidade dos conceitos do seu modelo de jogo. Isso é o mais importante dentro da periodização tática. Qualquer que seja o exercício que você vai operacionalizar, que você vai executar, você precisa levar em consideração os princípios do seu modelo de jogo, certo? Quinta-feira, qual que é o caráter de contração muscular, né? Eles trabalham com contrações musculares. A primeira contração muscular da sessão é a contração de força, de tensão, né? A segunda contração, que seria num treino de quinta-feira, é de duração maior, ou seja, são trabalhos que contemplem a capacidade física de resistência, são contrações maiores, certo? Então você já pode ampliar um pouco mais o campo, pode fazer jogos mesos, jogos um pouco mais macros, enfim. Precisa ter espaço para que a capacidade física de resistência possa ser contemplada, certo? E na sexta-feira, caráter fisiológico de velocidade, onde você vai trabalhar transições ofensivas e transições defensivas, ou seja, o atleta vai atingir uma velocidade muito grande dentro de um tempo e dentro de um espaço, sem perder a especificidade dos comportamentos do seu modelo de jogo. Sábado, pré-jogo. Sábado, pré-jogo, a ideia é criar uma recuperação ativa, ou seja, você trabalhar exercícios que não tenham um desgaste mental nem fisiológico grande, pensando que o seu jogo vai ser no domingo, certo? Então, para totalizar todas essas informações, acho que até foi muito longo o vídeo. Dentro da priorização tática, você tem 2 sessões de recuperação ativa e 3 sessões de aquisição de conceitos, certo? É óbvio que isso eu estou falando num contexto de categoria de base, talvez, no sub-17, no sub-20, onde joga uma vez por semana só, ou em alguma liga que você joga uma vez por semana. Caso jogue 2 vezes por semana, isso daí precisa ser adaptado. A ideia central é passar os princípios metodológicos da sessão. E o mais importante, a priorização tática preconiza desenvolver comportamentos do seu modelo de jogo em qualquer que seja o exercício que os seus atletas estão executando, certo? João, você pratica a priorização tática? Você é a favor? Prefiro não opinar, a ideia justamente é externar os conhecimentos metodológicos da priorização tática. Eu acredito que a vertente de força ela precisa ser trabalhada em academias, precisa ser trabalhada em ginásios. Eu sou a favor de exercícios preventivos, pós, complementos pós-treino, trabalho de força em academia, enfim. Mas eu utilizo muito essa priorização tática, principalmente no que tange a utilizar exercícios que contemplem comportamentos do meu modelo de jogo. Eu acho que essa é a ideia. Valeu?